Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. O meu nome é Tiemi Souto, eu sou planejadora financeira para mulheres. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo e sócio da Tiemi Souto. E nesse podcast eu conto as histórias mais escabrosas, escandalosas sobre dinheiro que você vai ouvir e a gente faz os nossos comentários sobre essas histórias para que você também não caia em ciladas como essas. E hoje, no episódio número 5, temos ele, o aluguel misterioso. Hoje a gente vai contar a história da Ana Clara e o aluguel misterioso. Lembrando que Ana Clara não se chama Ana Clara, a gente altera aqui os dados pessoais das pessoas para que a gente não possa, para que as pessoas não possam reconhecê-las, mas todas as histórias são verídicas aqui no podcast. E eu vou contar a história da Ana Clara. A Ana Clara é uma moça jovem, bonita, que trabalhava como vendedora de loja nessa época. Ela veio de uma família simples, todos da classe trabalhadora. Quando essa história começa, a Ana morava na casa da avó, com mais 6 pessoas. A irmã dela tinha saído de um apartamento e estava morando lá por um tempo com os 2 filhos. Tudo começou quando a irmã da Ana Clara decidiu alugar uma casa para ir morar com as crianças. O problema é que ela precisava de alguém para assinar o contrato como locatário. E mais alguém para ser fiador. Entrou, então, a avó da Ana Clara como locatária e a Ana entrou como fiadora. Primeira dúvida que me ocorre. Por que a irmã da Ana não poderia fazer o aluguel no nome dela? Se ela já não pode alugar no nome dela, aí tem. A gente já começa a ficar assim... A história nem começou, tá no primeiro parágrafo e a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque assim... Por que o nome dela não tá ali? Basicamente, gente, porque, vamos falar a verdade, o nome dela tá sujo e ela não consegue locar no nome dela porque o nome dela tá sujo, entendeu? Então, assim, o nome dela já tá sujo. E aí, não quer dizer que a pessoa com nome sujo é uma pessoa errada. Não é. A gente sabe que é uma pessoa ruim. Trocentas circunstâncias que levam alguém a ter que sujar o nome, azar, perde o emprego. Normalmente são pessoas honestas. A maior parte dos casos são pessoas honestas. Mas é aquilo, se a pessoa não tá nem com o nome dela limpo, a chance dela não conseguir manter o nome de outras pessoas limpo é grande. Então, assim, já vamos dar uma olhada. Ele colocou agora o nome da irmã e da avó em risco. É. A Ana era bem novinha, tinha uns 21 anos na época e não entendia muito bem como essas coisas funcionavam. Ela sabia que, se o aluguel não fosse pago por 3 meses, a pessoa seria despejada e o fiador ficaria com a dívida, caso não tivesse pagamento por parte do locatário. Nessa época, a irmã da Ana tinha um restaurante e o negócio estava indo muito bem, dando bastante dinheiro. Ela convenceu a Ana com muita facilidade a assinar o contrato, porque se ela saísse da casa da avó, a Ana ficaria com um quarto só para ela. Na época, a Ana dividiu o quarto com a prima, que também morava na casa. Aos 21 anos, tudo o que a Ana queria era um pouco mais de privacidade numa casa já tão cheia. Além disso, a Ana não viu problema em ser fiadora, porque a avó estava como responsável pelo aluguel. Em último caso, a avó dela pagava o aluguel atrasado e a irmã voltaria a morar com eles. Até aí, tudo bem. Tudo correu bem por 2 anos. Até que a irmã atrasou o primeiro aluguel. A imobiliária também era meio picareta e não se preocupou nada em fazer as coisas do jeito certo. Não facilitou o pagamento e não aceitava pagamento parcial. Precisava pagar o valor integral. Então, quanto mais tempo passava, maior ficava o valor. Quando a irmã conseguia juntar o que eles tinham pedido, já tinha corrido mais juros diários e o valor já tinha aumentado de novo. Isso rapidamente virou uma bela bola de neve. E depois de 3 aluguéis atrasados, a irmã teve que entregar a casa. Na entrega da casa foram feitas várias cobranças. Talvez algumas devidas, algumas não, né? A gente sabe que proprietário e imobiliária são meio sacanas e aumentam, mas a gente também sabe que a casa precisa de manutenção. A imobiliária cobrou reparos absurdos de coisas que já tinham sido entregues em mau estado. Numa casa que era grande e velha. Por fim, estavam cobrando mais de 15 mil reais na saída da irmã. Nesse meio tempo, já tinha começado a pandemia da Covid, o restaurante fechou e a irmã da Ana Clara parou de dar dinheiro. Daí pra frente, foi só ladeira abaixo. Ela tinha feito um primeiro acordo com a imobiliária, mas não conseguiu cumprir porque ficou sem renda. Agora, o que a irmã da Ana deveria ter feito desde o início? Contado a história toda pra avó e pra Ana. Talvez. Admitido que precisava de ajuda para pagar a dívida? Talvez. Contratado um advogado para processar a imobiliária que estava cobrando coisas demais? Talvez. Ou todas as anteriores? Pois é, ela não fez nada disso.
quis resolver tudo sozinha, sem contar nada pra ninguém, e ficou recebendo orientação de uma advogada da imobiliária que disse pra ela que dava pra fazer um acordo informal pelo WhatsApp. Spoiler, não dava. Nossa, tudo meio trambique, né? Ai, meu Deus, a irmã fazendo as coisas tudo de qualquer jeito, sem explicar para as pessoas com quem que ela envolveu o nome. A imobiliária fazendo umas cobranças devidas e fazendo acordo pelo WhatsApp. Ai, meu Deus. Foi uma situação que deve ter refletido bastante na pandemia, né? Vários negócios tradicionais, negócios que operavam no offline, né? De repente se veem fechados. E, cara, isso são coisas que a gente não tem controle, né? Fechar um restaurante, fechar um negócio no meio da pandemia é algo que você não tem controle. Agora, algo que ela tinha controle e ela talvez não resolveu não agir, foi no caso da irmã dela, ela não avisou que ela estava passando por essa situação e nem avisou a fiadora, nem a irmã. Tudo que está acontecendo aqui até agora, a Ana não sabia ainda, né? Tudo isso aqui foi acontecendo, a irmã fazendo tudo e nem a avó nem a Ana sabiam de tudo isso. Detalhe, toda essa comunicação foi feita com a imobiliária diretamente com a irmã da Ana, sendo que a locatária do contrato era a avó e a fiadora era a Ana. Mas, como eu disse, eles eram meio picaretas e estavam fazendo tudo do jeito mais errado possível. Existe, talvez, uma responsabilidade da imobiliária, mas, assim, me parece que a irmã, sabe... Talvez a irmã tenha tentado, não conseguiu. É difícil, né? Ou com uma vergonha, né? Vou tentar resolver por conta sozinha. E eu não vou envolver. Pode ter sido vergonha também. Às vezes a imobiliária também nem sei se a imobiliária era tão mau caráter assim, mas é porque existe muita coisa feita, sabe, de qualquer jeito no Brasil, assim, tudo, muitas etapas são cortadas, né? Até hoje ninguém sabe como a irmã da Ana fez tantos acordos em nome da avó sem autorização. E como esses acordos poderiam ser válidos. Isso é mais um motivo para elas terem processado a imobiliária, porque certamente seria causa-ganha. Gente, certamente não existe, né? Certamente causa-ganha é complicado. Mas como nem a Ana, nem a avó sequer sabiam da gravidade da coisa, elas não conseguiram reagir a tempo. Nesse momento, tudo que elas tinham notícia era que a irmã tinha ficado devendo para a imobiliária quando entregou a chave, mas não sabiam nem sequer o valor. Ela jurou que estava resolvendo o pagamento. Mas aí é que vem a bomba. Nesse ponto da história, a imobiliária já tinha entrado com uma ação contra a avó da Ana. Só que esse processo estava correndo sem elas saberem. A gente chama de correr o processo à revelia, quando o réu não é citado. Eu, como pessoa formada em direito, advogada que não exerce, o que acontece, né? Provavelmente teve um processo, eles entraram em contato, né, para poder avisar da avó da Ana. E eles citaram. Só que a avó da Ana nunca ficou sabendo dessa citação. Então, alguém recebeu por ela essa citação. Como era época de pandemia, olha aí. Quem assinou a notificação foi o carteiro. Gente, Deus. Mas aí o carteiro não pode receber. Que só Jesus na causa. Bagunça. E só Deus sabe para quem ele entregou. Talvez para tia, vizinha, alguma coisa assim. A Ana acha que foi para a irmã ou para a avó. Mas nunca saberemos ou teremos certeza. Pode até ser que a irmã tenha recebido essa citação. E nisso o processo foi correndo. E elas foram perdendo todos os prazos de defesa. O processo literalmente correu à revelia. De apresentar qualquer outros dados que pudessem ajudar elas. O caso foi ficando cada vez mais mais grave. E a dívida só foi aumentando. A Ana só ficou sabendo de fato do tamanho do BO quando recebeu um belo bloqueio judicial em agosto de 2022. Ou seja, a Ana, que estava por fora desse rolê todo, não estava sabendo de nada disso, teve as suas contas bloqueadas, as suas contas bancárias, gente. Agora, se coloca na posição da Ana. Você tá lá, emprestou seu nome e tal, você tá como fiadora. E aí, de repente, você tá toda pimpona, vivendo a sua vida, né? Tranquila, planejando suas próximas férias, o que você vai fazer com o seu dinheiro. De repente, você abre lá a sua conta e plau! Bloqueada a conta da avó, né? Ou seja, todas as contas dela e da avó foram bloqueadas. Salário, aposentadoria, reserva de emergência, tudo. Do dia pra noite, elas ficaram sem nada. Pense o tanto que a Ana xingou essa irmã. Foi só aí que a Ana foi atrás de um advogado para ver o que tinha acontecido e em que pé estava a situação. O primeiro passo foi pedir o desbloqueio das contas e dos valores. Porque como era aposentadoria, salário e poupança, são 3 coisas que não podem ser bloqueadas por serem contas de sobrevivência do dia a dia.
O juiz até emitiu uma carta dizendo que poderia liberar os valores em novembro daquele mesmo ano, mas a justiça linda do nosso país só emitiu o ofício de liberação em julho de 2024. E só porque elas pediram urgência, pois parte desse dinheiro seria usado para pagar uma parte do acordo. Foram 2 longos anos de uma dor de cabeça sem fim. Fora o dinheiro, a casa, o carro da avó também foram bloqueados. A dívida chegou a quase R$90 mil por conta dos juros e de outras coisas que estavam sendo cobradas. Quanto mais o tempo passava, maior o risco de o juiz autorizar a venda da casa e do carro para pagar a dívida. Só que isso demorou para acontecer. Porque a casa era de herança, então para vender precisaria notificar todos os outros herdeiros e tudo mais. Quando chegou nesse ponto, eles decidiram fazer um acordo. Porque os custos com o advogado para defender a parte de cada herdeiro não valeriam a pena. Fora o fato de que alguns herdeiros não estavam nem disponíveis para contato. Ao longo desse tempo todo, a Ana foi organizando as finanças dela com o meu método, juntando um dinheiro para pagar a dívida e construindo de novo uma reserva para emergências. No fim das contas, ela desembolsou R$7 mil do dinheiro dela para ajudar no pagamento do acordo e a irmã dela segue pagando uma parcela de R$500 por tempo ilimitado até quitar o valor integral da dívida. Resumo da ópera, o que aconteceu foi a avó, a tia e a Ana fizeram um acordão, pagaram a dívida pela irmã e aí agora a irmã paga para elas, né, essa parcela mensal. Considerações, gente. Eu fiz uma frase. Se não quer confusão, não empresta o nome, não. Pra você guardar. O que acontece, né? Qual que é a minha opinião sobre a gente emprestar dinheiro, mesmo para pessoas que a gente ama muito, do tipo irmã, vó, pai, mãe? O que acontece? Às vezes a gente confunde amar com ter a obrigação de ter que ajudar com dinheiro, com financeiro. E a gente não precisa amar com dinheiro, sabe? A gente pode amar doando tempo, a gente pode amar dando conhecimento, auxiliando, dedicando nossa energia para ajudar a pessoa, mas dinheiro quase nunca ajuda ninguém, sabe? E é o mesmo quando a gente fala do sobrenome, né? Quem é a última responsável pelo seu nome? Por manter o seu nome limpo, por zelar pelo seu nome, por cuidar do seu nome? É você. A partir do momento que você empresta o seu nome, você está literalmente passando essa responsabilidade para outra pessoa. E essa outra pessoa, ela pode ser até de bom caráter, mas ela pode não ter a competência necessária para ser capaz de zelar pelo seu nome. Então, por exemplo, aqui a irmã da Ana, o que aconteceu? Não é que ela foi mau caráter super para poder sujar, né? Não foi, deu um golpe na irmã. Ela simplesmente não teve a competência suficiente para poder cuidar do nome da mãe, da irmã e da avó. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, o nome dela já estava sujo. Se ela não foi capaz nem de cuidar do próprio nome, por que ela vai ser capaz de cuidar do seu? E eu não estou dizendo que a pessoa que faz isso é mau caráter, de forma alguma. Eu estou dizendo que a pessoa que faz isso, ela não sabe fazer melhor do que isso. E aí a pergunta que eu faço é, tá bom, se a gente empresta o nosso nome, e se a pessoa suja? Ah, tia, mas isso não vai acontecer. Mas e se acontecer? Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Mas e se acontecer? Você tem bala, né? Se precisar e for acionado, você tem bala para resolver isso? Tempo, paciência, disposição? Então, assim, por que a gente... Ah, tá bom, vamos ser otimista e fingir que vai dar tudo certo? Vamos, a gente pode. A maior parte dos casos pode dar tudo certo. Mas e se não der? Você tá disposto a dor de cabeça, a ter que pagar? Ah, emprestei o cartão de crédito. Você tá disposto a ter que pagar pelo que a pessoa não tá pagando? Porque se ela não pagar, você vai ter que pagar. E às vezes ela não deixa de pagar porque ela é mau caráter, ela deixa de pagar porque ela não tem dinheiro, porque ela não consegue administrar, porque ela já não tem crédito na praça. Então, por isso que ela precisa do seu. E aí, a mesma coisa que eu falo sobre emprestar dinheiro, emprestar o nome. A gente ama, mas a gente não precisa amar com dinheiro. A gente pode ser grato aos nossos pais, por exemplo. Tem muita gente que ajuda e salva os pais o tempo todo. A gente pode ser grato aos nossos pais sem ter que ficar salvando os nossos pais financeiramente o tempo todo. Eu posso ajudar ajudando ele a organizar as finanças, eu posso ajudar com tempo, eu posso ajudar com trabalho, mas dinheiro quase nunca resolve. Por quê, gente? Porque um problema de dinheiro, um problema de influência financeira não se resolve com dinheiro. De novo, um problema de influência, de falta de organização, não se resolve com mais dinheiro. Mais dinheiro só aumenta essa bola de neve. A pessoa tem a ilusão de que, bota aqui, me empresta aqui 50 mil que eu vou resolver minha vida. E aí parece, sabe assim, aquela gotinha em cima de uma chapa quente, assim, você joga 50 mil, some esse dinheiro e aí o que aconteceu? O que você fez? Resolveu? Não, só continuou o mesmo problema. Porque a pessoa não sabe como resolver, sabe? Então, a gente tem uma sugestão. Em vez de emprestar dinheiro ou emprestar o nome, doe. Doa dinheiro. Você quer ajudar a sua família? Dá o dinheiro, sem expectativa de receber em troca. Não precisa ser o montante inteiro. Mas olha, repara.
A gente nunca dá o valor que a gente empresta. É. Alguém te pediu 10 mil reais emprestado. Beleza, às vezes você pode até emprestar se você tiver. Mas você não dá. Você doaria talvez 200, 300 reais. O valor que você é capaz de doar é sempre infinitamente menor que o valor que você é capaz, que você empresta. Então, quando você doa, pelo menos você não tem a expectativa de receber de volta. Sabe? Quando você doa, é fundo perdido. Tipo assim, estou dando, amém, vai lá, tenta resolver. E normalmente a gente só doa 1, 2 vezes. A gente não doa todos os meses, né? Emprestar, a gente às vezes empresta várias vezes. A gente sabe que, estatisticamente, uma pessoa que tem um nome sujo vai sujar o nome de pelo menos mais 3 familiares. E aí, o que acontece? Essa pessoa só vai sujar o nome dessa, e dessa, e dessa, porque elas permitem. Porque elas são coniventes com esse comportamento. A gente só educa as pessoas que a gente ama, falando não. Então, é no não que a gente educa o outro. É falando não que a gente, de fato, vai fazer com que a pessoa vá buscar outras alternativas mais definitivas. Eu acho que o principal desgaste também é o desgaste de relacionamento, né? Porque isso vai acontecer. Aí, se você coloca o relacionamento, seja você com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com a família, você coloca esse relacionamento em jogo, né, em risco, e aí o que acontece? Se você, vamos supor, ficou aqui a dívida, se a pessoa não pagar, ou se você pagar, ou se você resolver, tipo assim, aquele relacionamento dificilmente vai voltar naquela condição anterior, né? Sempre vai rolar uma desconfiança, um desgaste, talvez nunca mais você queira ver aquele parente na festa de Natal, no aniversário. Então, no fim das contas, também, emprestando o teu nome, é você dando um aval para talvez aquele relacionamento não existir. Quantas brigas e brigas de família por causa de briga de dinheiro, né? Então, talvez não emprestar, dar o dinheiro, é você manter um relacionamento também com uma pessoa, um relacionamento de mais longo prazo, né? E o segundo ponto que a gente queria comentar aqui desse podcast é, gente, não assina nenhum contrato sem ter certeza do que você está assinando, sabe? A responsabilidade de um fiador, ela é tal e qual a de um inquilino, a de um locatário. Então, assim, no final das contas, vai assinar um contrato, vai ajudar alguém, entenda quais são os prós e os contras do que você está assinando, sabe? Ah, Jamie, não sei, não entendo de contrato, não entendo do juridiquês. Talvez tenha um amigo advogado, um conhecido, dá para fazer uma consultoria para você entender o que você está assinando, sabe? Não assinem nada que vocês não estejam cientes do que estão assinando, certo? É isso. Galera, essa foi a história do nosso aluguel misterioso. E eu vejo, coisas importantes. Se você quiser contar a sua história aqui pro podcast, tem uma história, uma treta muito legal sobre dinheiro, quer mandar pra gente, escreve a história pra gente, que a gente vai aí roteirizar e trazer pro podcast. É só você mandar pro e-mail. O que é mesmo? Histórias@boletosibabados.com. É isso aqui, ó. Histórias@boletosibabados.com. De novo, histórias@boletosibabados.com. E se você discorda da gente e você faria diferente, algo diferente do que a gente falou aqui, ou que até da Ana Clara que ela fez, coloca aqui nos comentários que a gente vai adorar te acompanhar. Fechado? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu método e os meus cursos, você também pode clicar no link aqui da descrição, que vai ter lá um pouco mais de informações para você colocar seu e-mail e receber mais informações sobre os meus cursos. Combinado? Eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Beijo!